Signo de Câncer inicia o mês de março com a energia do 2 de ouros. Existe a possibilidade aqui de vocês iniciarem esse período em dúvida entre duas opções, duas ofertas, duas pessoas, de modo a vocês tentarem equilibrar essas duas opções ou avaliar qual seria a melhor das opções. Pode ser o caso de vocês terem duas oportunidades de ter um relacionamento estável para alguns de vocês. Para outros, pode ser o caso da dúvida ser entre... Não é bem dúvida, mas você, por causa do aspecto profissional, isso causa dúvidas, dúvidas de fato, em relação a dúvidas e altos e baixos em relação a um relacionamento específico. Também pode ser o caso. Para quem já está no relacionamento, pode estar também sofrendo altos e baixos, principalmente por causa da influência do aspecto profissional ou estudantil aqui. Mas o que eu vejo principalmente é a questão das escolhas, de ter duas opções, onde vocês estão tentando manejar essas duas opções enquanto não sabe que opção escolher, e também avaliando qual seria a melhor escolha. O obstáculo tem a sacerdotisa. Vejo que o obstáculo é manter isso em segredo. Para alguns de vocês é manter isso em segredo. Para outros de vocês, uma das escolhas pode envolver uma paixão platônica. A sacerdotisa também mostra isso. De vocês possuírem sentimentos profundos por alguém, mas não revelar, de modo a causar essas dúvidas. Também, com a sacerdotisa como obstáculo, pode haver dificuldade em vocês se conectarem com a intuição de vocês, por isso há a indecisão no mês de março, sendo necessário vocês buscarem mais essa conexão com a intuição, porque isso vai auxiliar vocês muito no mês de março. Seja através de meditação ou de alguma prática esotérica, tarô, por exemplo. Assistir também vídeos de tarô também auxilia nisso. E o obstáculo seria isso, tanto a questão da intuição, que há um certo tipo de bloqueio aqui, quanto a questão de vocês terem sentimentos por alguém e não revelar, de forma, inclusive, alguns de vocês estarem agindo com frieza, muita frieza e até um pouco de intolerância em relação à pessoa. Mas eu vejo muitos de vocês escondendo também a questão de ter uma outra opção, de modo a vocês ficarem manejando essas duas opções até conseguir tomar uma decisão de fato. A base aqui tem o 3 de ouros. Vocês podem ter, como eu vejo para alguns a questão das opções aqui, eu vejo uma parcela até um pouco grande. O 3 de ouros aqui como a base mostra que pode haver realmente a questão de um triângulo, e isso pode envolver também o ambiente profissional ou de estudantil. Para alguns de vocês pode ser o caso de uma das opções ser um colega de trabalho ou colega de estudos, ou alguém que faz uma atividade em conjunto com vocês, uma atividade física principalmente. Se não for o aspecto profissional, trabalhar junto ou estudar junto algo, que o 3 de ouros também fala de grupo de estudos, pode ser uma atividade que envolve o aspecto físico, seja realmente uma atividade física, a pessoa fazer esporte em conjunto, por exemplo, com outras pessoas, e vocês acabar tendo interesse em um dos colegas, pode ser um exemplo. E há essa influência, para alguns de vocês é a questão do triângulo, para outros é a influência realmente desse ambiente, de modo a alguns de vocês estarem focando mais
no aspecto profissional e ou estudantil, de modo a haver até esforço para que haja progresso nessa área. Também existe a possibilidade aqui de uma das partes envolvidas está se esforçando para que a relação entre vocês dê certo. Também pode ser o caso. No passado recente tem o 7 de copas. No passado recente, para muitos de vocês pode ter havido várias opções, de modo a vocês ficarem emocionalmente confusos, indecisos. Eu vejo várias opções de pretendentes, ofertas amorosas, de modo a vocês ficarem indecisos em qual delas escolher. Para alguns de vocês foi isso, de modo a iniciar o mês já em dúvida entre duas. Para outros pode ter havido aqui no passado recente vocês ficaram muito, além da questão da indecisão quanto à própria vida amorosa, não necessariamente envolva escolhas, mas também vocês podem ter criado muitas expectativas, ilusões em relação, pode ser uma pessoa ou sobre a própria vida amorosa, de modo a vocês realmente ficarem indecisos quanto às possibilidades criadas pela própria imaginação. Alguns de vocês podem ter ficado nesse estado de muitos devaneios, de sonhar muito alto e não colocar os pés no chão, de modo a agora, no mês de março, ainda haver indecisões em relação à vida amorosa ou, para quem está no relacionamento, a questão dos altos e baixos também. No centro de atenção tem o 8 de copas. O que vocês precisam prestar atenção, para quem tem escolhas, é necessário vocês abandonarem aquela opção que não satisfaz vocês internamente. Pode ser necessário vocês abandonarem uma relação que não satisfaz, já que para alguns de vocês tem dúvidas e tem a questão do triângulo. Para alguns vai ser necessário isso, seguindo a intuição, porque tem a lua aqui, me chamou a atenção. Alguns de vocês terão que seguir a intuição, mas para isso, como há um bloqueio aqui, é necessário vocês entrarem mais em contato com esse lado espiritual e intuitivo de vocês, para que vocês consigam ter um insight do que fazer e de que opção deixar para trás. Vai ser necessário vocês deixarem para trás algo no mês de março. Para alguns é uma opção, para outros pode ser uma relação que já não satisfaz mais, pode trazer decepções, desilusões a vocês. Para outros deixar para trás expectativas que foram criadas no passado recente, seja em relação a alguém ou em relação à própria vida amorosa. Para outros pode ser abandonar o passado de forma geral, que pode estar influenciando nas relações atuais. Também pode ser o caso, e é o que vocês precisam focar no mês de março. Até o meio do mês, possivelmente, futuro próximo, tem um arcano maior, o mundo. Vocês provavelmente irão passar por um final de ciclo, um encerramento aqui, de modo a... Provavelmente vocês vão acabar com a dúvida no futuro próximo, de modo a encerrar pode ser até um padrão que vocês podem estar alimentando, cíclico de dúvida, de indecisão e de ficar sempre se envolvendo em situações amorosas onde há escolhas e vocês ficam sem saber o que fazer. E provavelmente esse ciclo irá se encerrar no futuro próximo, porque vocês irão alcançar um nível de maturidade, um maior nível de maturidade, tanto emocional quanto espiritual, e
para abrir uma brecha para uma nova fase na vida amorosa de vocês. Pode ser o caso de alguns encerrar esse ciclo porque podem conhecer uma pessoa, principalmente as mulheres, podem conhecer um homem que tem as qualidades, todas as qualidades de um parceiro ideal, de um cara que vocês podem sentir vontade de casar até com essa pessoa, porque essa também pode ser mulheres, mas eu vejo principalmente quem tem interesse no sexo masculino e pode encontrar essa pessoa, conhecer essa pessoa no mês de março, de modo a ajudar nesse encerramento desse padrão até. E pode ser uma pessoa até de outra cultura. Alguns de vocês podem conhecer durante uma viagem ou através do âmbito da internet. Também pode ser o caso. E haverá esse encerramento de modo a vocês, inclusive, se sentirem mais completos, mais inteiros, de certa forma, mais em conexão com a essência de vocês. Tem essa questão da completude, de se sentir completos, mesmo que vocês, alguns de vocês estejam solteiros e não entrem num relacionamento até o meio do mês, haverá esse estado de completude, porque vocês alcançarão, devido às experiências que vocês terão nesse período, vocês alcançarão esse estado de, esse nível de maturidade interna e também emocional, que vai trazer esse estado de completude. Nos temores aqui tem o 2 de copas. Vocês podem ter medo de... É engraçado porque provavelmente boa parcela de vocês, como eu falei, da questão de alguns de vocês terem sentimentos por alguém, mas não revelar de jeito nenhum, manter para si. Pode ser até uma paixão platônica. E o medo aqui é justamente em relação a essa pessoa, que vocês possuem essa conexão emocional forte, e pode até ser alguém do âmbito profissional, que vocês trabalham em conjunto, ser um colega, seja de trabalho, seja de estudos, ou de alguma atividade que vocês fazem em conjunto com outras pessoas. E há temores em relação a isso, a essa pessoa que vocês para alguns de vocês têm medo dessa ligação forte com essa pessoa, por algum motivo. É um medo irracional até, um medo realmente irracional. Para outros de vocês que estão numa situação de triângulo, há medo aqui dessa situação afetar o relacionamento. Provavelmente é óbvio que afeta o relacionamento. Eu acredito que para quem está nessa situação de triângulo, há temores em relação ao relacionamento entre duas pessoas. Pode ser, se vocês são a terceira pessoa, em relação a esse relacionamento das outras duas partes. Se as duas partes são compromissadas uma com a outra. Se vocês estão num relacionamento, mas existe a terceira pessoa, seria temores em relação a esse relacionamento que vocês têm, de acabar estragando, o medo de estragar o relacionamento por causa dessa terceira pessoa, porque há uma possibilidade muito grande de vocês estarem realmente em dúvida entre opções aqui. Então, há temores em relação a isso também. No ambiente tem o arcano, o imperador, o arcano maior. Vocês podem lidar com uma pessoa do signo de Áries, mas não necessariamente, principalmente figura masculina. E vejo aqui uma pessoa que vocês podem conhecer da internet, é uma pessoa que mora à distância, e essa pessoa
pode estar agindo de forma até um pouco controladora em relação a vocês. Tem a questão da posse. Essa pessoa pode ter uma personalidade forte de querer liderar a relação, de ser um pouco cabeça dura, um pouco rígida a certas vezes. Essa pessoa pode não demonstrar muito os sentimentos para vocês por ser mais racional. Principalmente quem está lidando com figuras masculinas aqui, o homem pode agir dessa forma. E ter ter valores bastante consolidados de forma a querer que a relação siga esses valores. Pode ser um homem alfa, entre aspas. O imperador é bem isso. E vocês podem estar lidando com uma pessoa assim e essa pessoa influenciar muito as situações. Para quem já é casada, provavelmente é a figura do marido aqui, que está agindo dessa forma. Também para alguns de vocês pode ser a figura do chefe, principalmente quem está interessado nessa figura, nessa pessoa. E para outros pode até ser a figura paterna, também pode influenciar as situações para alguns de vocês. Mas de modo geral essa pessoa está agindo dessa forma, querendo controlar, seja vocês ou as situações, e querendo liderar a relação aqui. No emocional de vocês tem o arcano Sol, um arcano bastante positivo, um arcano maior. Vocês... É muito interessante porque no mês de março há muita possibilidade de vocês se sentirem plenos, muito felizes com uma pessoa específica. O sentimento de que tudo está dando certo. O arcano do Sol mostra muito a questão do êxito, do sucesso, da alegria de viver, da vitalidade. Vocês irão se sentir assim no mês de março. É muito difícil vocês ficarem tristes durante esse mês, porque o Sol no emocional mostra muito essa positividade e autoconfiança muito grande. Só tomar cuidado com o ego exacerbado, porque tem o lado sombra, né, desse arcano, para o ego não subir a cabeça, para vocês não acabarem se voltando mais para a questão do snobismo, do orgulho, da vaidade, mas há muita possibilidade de no mês de março vocês se sentirem muito bem consigo mesmos, com as situações, com as relações, e porque inclusive haverá avanço, haverá movimento na vida amorosa de vocês, de modo a vocês se sentirem realmente como o Sol, o centro. Pode ser o caso também de vocês estarem com um magnetismo muito grande, mas há a tendência também de alguns de vocês se sentirem como o centro do universo. O Sol é o centro do universo e os planetas giram em torno. Então alguns podem ter a tendência a isso, a se achar demais, de modo que queira que as outras pessoas fiquem dando atenção, fiquem dando aplausos a vocês, querer a adulação das outras pessoas. Tomem cuidado com esse lado também. Na conclusão aqui tem o 8 de ouros. A conclusão mostra novamente a influência do aspecto profissional e ou estudantil aqui, afetando muito. Alguns de vocês podem querer se dedicar mais ao trabalho, aos estudos e dedicar muito do tempo de vocês a esses aspectos, de modo a influenciar os relacionamentos de vocês. E também existe a possibilidade aqui de vocês ou uma pessoa específica querer se dedicar mais o tempo na relação, também pode ser o caso. Mas o que eu vejo de principal aqui é vocês querendo focar mais no aspecto profissional, de modo a realmente
pode ser um obstáculo, dependendo se vocês realmente ficarem muito focados, pode ser um desafio. Mas se não forem vocês, pode ser a pessoa que vocês estão se relacionando que vai querer se dedicar mais ao trabalho, e isso vai influenciar muito a relação de vocês. E já fica o aviso, vocês procurem compreender se for outra pessoa, mas também existe a possibilidade de se dedicar mais, como eu falei aqui no 3 de ouros, alguém se esforçando para que a relação progrida, que haja desenvolvimento. Realmente tem também a possibilidade de alguém querer realmente se dedicar mais tempo à relação. Eu vejo principalmente quem está lidando com pessoas a longa distância, pode ser o caso dessa pessoa querer se dedicar mais, e isso também inclui o aspecto profissional. Pode ser o caso de essa pessoa querer se dedicar mais à relação, porque já pode estar com o aspecto profissional mais estável, mais consolidado. Também pode ser o caso. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima.